Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista com informação exclusiva para você. Fabinho Soldado balança ainda mais no Corinthians, mas a exclusividade é: existe uma multa rescisória. Vou te falar de valores, isso que atrapalha os planos da cúpula corintiana. Vamos também falar nesse blend de informações sobre a entrada, o protesto dos torcedores organizados que estiveram no CT Joaquim Grava nesta sexta-feira, o que pegou os bastidores de tudo isso para você agora. Vamos falar também se Memphis foi poupado. Poupado por Dorival e também pela torcida. Vou te contar a questão envolvendo Memphis Depay, tanto dentro como fora de campo. E ainda nesse blend de informações, a escalação do Corinthians para enfrentar o Flamengo no próximo domingo na Neoquímica Arena. Tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, começar falando, né, da escalação do Corinthians para o próximo domingo. O técnico Dorival Júnior realizou um treino tático hoje, né? O Corinthians até soltou uma nota falando de alguns pontos específicos, né, táticos que foram abordados pelo Dorival Júnior, sem Memphis Depay, né, que está sendo poupado aí dos trabalhos com bola, porque, né, faz fisioterapia, né, enfim, e tem trabalhado para voltar por conta aí de um edema, né, que ele sofreu, né, na coxa. Agora, sem Memphis Depay, o Corinthians deve ir a campo como, né? Guinegão e Yuri Alberto treinaram, tá? Entre os titulares. Vitinho também foi testado. Só não me passaram se ele foi testado no meio-campo ou no ataque, né? Hoje o clima estava muito quente lá no CT, a gente conseguiu, né, pouca informação, enfim, muita gente, quando vai a torcida organizada, quando as torcidas organizadas vão ao CT, o pessoal fica muito preocupado lá dentro. Então vamos lá, um provável Corinthians com Hugo Souza no gol, tripé de zagueiros, né, o tripézinho, com André Ramalho, Gustavo Henrique e o Anceleri. No meio-campo, tá? Ranieri no meio-campo, José Martínez e Breno Bidon, tá? Aí o Vitinho foi testado, não sei se foi lá na frente ou no meio. Nas alas, Mateuzinho e Bidu, lá na frente, Guinegão e Yuri Alberto. Tem a questão também do Maicon, né, que não recebi informação se foi testado, mas certamente deve ter, né, sido testado também no treinamento, tá? Então, esse o provável Corinthians para enfrentar o Flamengo no próximo domingo, de camisa nova, uniforme 3, laranjinha e preto, enfim. Deixa o like, comente aqui embaixo a escalação. Olha só, o Memphis Depay foi poupado das tretas, né? Digo, não só do Dorival Júnior, mas também dos BOs fora de campo. Por quê? Uma fonte que eu tenho, né, várias fontes que a gente tem, né, na torcida, me falaram que o Memphis, ele não tem vazado informação, nem imagens dele embaladas. Então não há bronca da torcida com o Memphis em relação a isso, tá? Você pode até não gostar do Memphis, enfim, mas isso é uma verdade. Não vaza informação do Memphis na balada. Ah, mas ele faz na casa dele. Pô, na casa dele cada um faz o que quer. Tem gente que namora com a esposa em casa, tem gente que joga videogame até de manhã em casa. Como que você vai controlar a casa da pessoa? Aí também já é um exagero falar isso, né? Mas o fato só de não ter o Memphis na balada, no dia seguinte que você perde pro Lanterna, enfim, o torcedor já entende que é uma forma de respeito, tá? Então, em relação ao Memphis, não vaza nem imagens, nem informação. E tem corintiano em todo lado, que o pessoal fala, São Paulo é muito grande, igual falaram hoje no Almoço com a Fiel. Aliás, assista o Almoço com a Fiel meio-dia, tá? E hoje o Café da Fiel, 19 horas, vai pegar fogo, hein? Não perca, tá? Porque nós vamos trazer as informações aí da visita da torcida, o protesto lá no CT Joaquim Grava. Enfim, Memphis poupado, não vai haver pressão nesse sentido. Outra coisa que me falaram é que o Corinthians deve ele, né? Deve bastante, sempre devendo, ele sempre aceitando acordo e nunca está reclamando também, enfim, em entrevistas que estão devendo grana para ele, tá na dele, tá? E outra que o Memphis também é esperto, né? Tem postado foto assistindo televisão, postado foto fazendo a recuperação. O Memphis também sabe fazer o jogo, tá? Mas enfim, concordo com a torcida, nessa daí eu não tenho nada a dizer em relação a Memphis Depay, porque aqui o certo é certo. Deixa o like, comente aqui embaixo sobre a invasão. Até a gravação desse blend, né, não vazou uma informação de nenhum repórter, de ninguém, em relação ao que aconteceu lá dentro. Nós vamos trazer
mais detalhes exclusivos no Café da Fiel. Por isso que é importante que você assista o Café da Fiel hoje às 19 horas ao vivo. 19h10 eu entro ao vivo, tá? Para falar tudo que aconteceu lá dentro do CT Joaquim Grava. Posso adiantar para vocês algumas coisas, né? Os jogadores iam ser cobrados no geral, Fabinho Soldado ia ser cobrado, todos iam estar reunidos para ouvir ali as lideranças, né, dos Gaviões da Fiel, da Camisa 12 e do Pavilhão 9, que entraram ali, né, para conversar com os jogadores, não invadiram, né, foi algo que foi consensual, né, enfim, para eles poderem entrar ali. E aí, no que eu sei é que ia ter uma cobrança geral e que a torcida ia tomar muito cuidado, preste atenção nisso, hein, para não dar brecha para alguns jogadores que querem, às vezes, dar no pé e culparem a torcida. Então, eu acredito que não ia rolar algo tão ríspido, né, ou algo pesado. Claro que a gente nunca quer violência, mas eu estou falando que pode acontecer lá dentro. Então, a torcida, né, com sabedoria, estava atenta para que eles não fossem usados para algum jogador, já que, né, enfim, né, que possa ser chinelo, entre aspas, querer dar no pé se tiver, né? Então eles não queriam dar essa brecha. Mas alguns jogadores, tá, seriam cobrados de forma individual, tá? Mateuzinho, eu sei que eles iam ter uma conversa individual, o Garro eles iam querer ter uma conversa individual, mas uma conversa na boa, nada, né, enfim, de uma pressão muito forte, mas claro que ia ter uma pressãozinha, né? Enfim, alguns jogadores eles estão, né, atentos, tá? Aliás, eles foram para lá muito pelas informações das baladas, as imagens que vazaram, que vocês já viram, né, do Carrídio, do Héctor Hernandes e também e do Garro, né, no dia seguinte a derrota pro Sport, na festa daquele influenciador. Informação que eu recebi também e que veio por parte da torcida, que teve balada antes do jogo contra o Sport, isso aí deixou eles injuriados, e tinha gente dos Gaviões lá, né, era uma festa de gente de grana, e tinha gente de grana lá dos Gaviões que estavam lá, e viram, né, presenciaram, enfim, e também me passaram que o Héctor Hernandes está quebrando muito, desde que chegou ao clube não para de quebrar, e o quebra-cabeça vai montando. Por quê? Né, porque o Dorival falou, sobre o Héctor eu não tenho nada a dizer, tá com o Fabinho o caso. Se fosse questão técnica, era com ele ia falar, eu tenho a dizer, mas ele deixou com o Fabinho, né, o caso do Héctor Hernandes. Então tá aí informação importante, o Héctor, desde que chegou a São Paulo, tá quebrando bastante na noite, enfim, e já foi advertido lá dentro do Corinthians e também pela torcida agora. Por conta dessas brechas, né, de baladas, falta de concentração e muitas outras coisas, Fabinho Soldado balança mais ainda no Corinthians, tá? Informação que eu recebi é que ele balançou mais depois desse caso da balada agora dos jogadores. E tem mais, tá? E tem mais. Eles pensam em demissão, tá? Mas não querem demitir o Fabinho Soldado por 2 motivos, tá? Por 2 motivos, e eu vou te contar agora para você os motivos porque querem, né, demitir Fabinho Soldado, ou querem demitir, mas não podem agora. Olha só, né, 2 questões importantes, tá? Primeiro, né, isso eu já falei para vocês, Osmar Stabile não quer assumir uma bronca em caso de eliminação na Copa do Brasil ou o time entrar numa zona de rebaixamento. Se ele demite o Fabinho Soldado agora, tá, acaba vindo toda a bronca para ele, todo o peso para cima dele, tá? Agora o principal, uma multa que existe, que o Augusto colocou, né, no contrato do Fabinho Soldado, né, uma multa de 2,5 milhões de reais, tá? Se o Corinthians demitir o Fabinho Soldado, ele tem uma multa. Até me surpreendeu, né, porque multa rescisória, né, com o executivo de futebol, ainda mais o Fabinho, que vinha do Flamengo, que nem exercia, né, o cargo de executivo, e vem para ter esse novo cargo no Corinthians, né, com baita de um salário, né? O Nicola deu que ele ganha 400 mil e ganhava 35 mil no Flamengo, veio ganhando 250 mil no Corinthians e recebeu um aumento de 400 mil e uma multa de 2,5 milhões. O Corinthians não tem dinheiro para nada. Então, né, muita gente que cobra, por que o Fabinho não saiu? O Fabinho não saiu. Enfim, tem até meu amigo Léo nos chats aí, tá aí agora, né, Léo, uma questão importante, uma multa de 2,5 milhões, com tanto dinheiro, precisando de grana para pagar, não vão fazer isso agora, tá? Informação importante aí para você. Deixa o like, inscreva-se no canal.